Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula remota? Então, hoje nós vamos usar aí o nosso livro Buriti Mais Interdisciplinar, tá bom? E depois o nosso ler e escrever aí, que tem a parte de natureza e sociedade. Então, vamos lá. Para não perder o costume, nós vamos fazer o cabeçalho, tá? Então, hoje é dia 21 de maio e a nossa primeira rotina será o livro interdisciplinar. Nós vamos falar sobre os micro-organismos, aí nas páginas 102 até a 104. Depois vamos para o centro de mídias. Então, quais são as habilidades que nós vamos aprender? Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo. E verificar a participação de micro-organismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, do componente curricular de ciências. Então vamos lá. Aí na sua página 102, os micro-organismos. Durante os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, algumas doenças foram disseminadas, ou seja, foram transmitidas, né? Quando os portugueses vieram para cá, para o Brasil, aqui existiam os indígenas que acabaram pegando essas doenças. Muitas dessas doenças, elas são causadas por micro-organismos, seres muito pequenos que não podem ser vistos sem a ajuda de equipamentos, como o microscópio, que amplia as imagens. Igual esta imagem está ampliada, olha só, para que a gente enxergasse isso é uma bactéria que vive na pele dos seres humanos. Então, olha só, para poder enxergar isso, o microscópio ampliou essa bactéria em 6.000 vezes. Então, é este aparelho aqui, ó. Então, quando a gente gira aqui, é o número de vezes que nós estamos ampliando para poder conseguir ver seres microscópicos. Existe uma grande diversidade de micro-organismos. Esses seres, eles podem ser bactérias, fungos, protozoários, vírus, entre outros. Então, nós vamos aprofundar no nosso estudo falando sobre cada um deles. Os micro-organismos estão presentes no ar, na água, no solo, nos animais e nas plantas. A maioria deles é inofensiva. E alguns são benéficos para os seres vivos, ou seja, faz muito bem para o ser vivo. Então, vamos lá? Então, aqui é uma coisa que a Pro trouxe, não está no livro de vocês, mas para que vocês vissem, né? Um pouquinho. Isso aqui é uma bactéria, ampliada, é lógico, pelo microscópio. Isso aqui é um fungo, são vários fungos. Aqui nós temos um protozoário. Ele parece um bichinho, né? E aqui nós temos um vírus. Então, vamos lá. Agora é hora do vídeo para visualizar a ação da decomposição. Fungos e bactérias nos alimentos. Então, nós vamos assistir aí 2 videozinhos curtos, mas que mostra a decomposição de alimentos.
Hey, you're not dead yet. Is this not enough for you? Everything must pass. Lean back and watch. It's stunning. Waves subside in the morning. Planes collide in the evening. Can see no difference between you and me. A grain of sand, a heartbeat, and a breath. Hey, you're not dead yet. Is this not enough for you? Everything must pass. Bom, vocês viram lá no vídeo a decomposição. E essa decomposição ela é feita por bactérias e fungos. Então, nós vamos estudar mais a fundo cada uma delas. Então, aí na sua página 102, nós vamos continuar. Muitas bactérias trazem benefícios a outros seres vivos. Existem bactérias que participam da decomposição da matéria orgânica, que são os alimentos, né? E até outros seres vivos. Outros habitam o intestino de animais
e auxiliam na digestão dos alimentos. Então, quer dizer, se não existissem essas bactérias no intestino, não haveria a decomposição, a degradação desse alimento dentro do intestino, o que faria mal para o homem, certo? Para os seres vivos, porque a gente precisa que isso faça digestão, certo? Algumas bactérias presentes no corpo humano ajudam o organismo a se defender de doenças também. Então, olha como a bactéria ela é importante. Ela ajuda a defender quando a gente pega alguma doença. Então, são elas que vão lá lutar dentro do nosso corpo para nos defender. No intestino humano, vivem muitos tipos de bactérias que auxiliam no processo de digestão, né? Diluindo aí os alimentos que nós comemos. Outro papel importante das bactérias é na produção de alimentos, como o iogurte, e de medicamentos também. Então aqui, né, tá ampliado 5.000 vezes uma bactéria que vive no solo, tornando mais rico em nutrientes e ajudando no crescimento das plantas. Então as bactérias, a maioria delas são benéficas, ou seja, fazem muito bem para o ambiente. Então, aí na página 112, você vai citar 2 casos em que a bactéria ela é boa para o ser humano e a outros seres vivos. Então, escreve aqui para mim qual 2 situações que a bactéria ela é boa para o ser humano. Ah, Pro, não lembro. Volta aqui no texto, tá? Vamos lá. Continuando, agora na página 103. Existem diferentes tipos de fungos. Agora nós vamos falar dos fungos, como as leveduras, levedura, os bolores e os cogumelos. Aqui nós temos um cogumelo, que é o shimeji. Os fungos também podem ser benéficos a outros seres vivos. Alguns fungos, por exemplo, vivem associados a raízes de plantas e as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Além disso, a maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, participando da decomposição da matéria orgânica. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. As leveduras são usadas como fermento na produção de vários tipos de pães. Outros fungos são usados na produção de medicamentos e de combustíveis. Olha que interessante. Então, a levedura, ela é um tipo de fungo usado no fermento, como fermento. Então, olha só, aquela tá ampliada 6.000 vezes, senão a gente não iria enxergar, né, pelo microscópio. Mas é ela que faz o pão crescer, a massa do pão crescer. Aqui nós temos o shimeji, que é um fungo cultivado para ser usado na alimentação. Nós comemos. Assim como a gente come o champignon. Então o champignon é o mais comum, que a gente encontra às vezes na pizza até, não é verdade? Bom, continuando aí na página 103. Número 13. Leia o texto e responda as questões. As partes que conseguimos ver de cogumelos e bolores são suas estruturas reprodutivas, que crescem acima da superfície. O corpo desses fungos é composto, em sua maior parte, de fios compridos e finos, microscópicos, chamados hifas, que crescem em meio ao solo, a restos de alimentos, entre outros locais. Então, olha aqui, tá vendo? Essa ramificaçãozinha aqui são os hifas, tá? Então, nos bolores, grande parte do corpo dos fungos está abaixo da superfície. Letra A. Você já viu algum mofo ou bolor? Eu já vi, eu vou falar da minha experiência, eu já vi até na parede.
Sabe quando dá umidade, fica preta a parede no canto lá em cima? Aquilo é um bolor. Descreva como ele era e onde estava crescendo. Então, se eu fosse responder aqui, então eu vou dar a minha experiência. Então, descreva como ele era. Ele era escuro, ele era preto. E onde ele estava crescendo? Estava crescendo na parede, no canto da parede. Aqui cada um vai fazer o seu. Letra B. Por que não devemos retirar a parte embolorada e comer o restante do alimento? Por que a gente não pode descartar a parte embolorada e comer aquela que está sem bolor? Vai acontecer o que se a gente fizer isso? Nós vamos ficar o quê? Olha só. Olha um pão embolorado. Já pensou? Ó, o pão tá assim. Aí eu vou lá e tiro só essa casquinha e como o resto. Será que eu posso fazer isso? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos protozoários. Então, os protozoários, eles são micro-organismos que podem habitar rios, mares, solos úmidos e o interior de outros seres vivos. Os cupins, por exemplo, têm protozoários vivendo dentro do intestino, que os ajudam na digestão. Então, os protozoários podem ser úteis aos seres humanos. No tratamento de esgotos, por exemplo, são usados protozoários que se alimentam de alguns materiais presentes na água. Então, esse protozoário está aumentado 100 vezes. Ele auxilia no tratamento do esgoto. Agora vamos falar dos vírus. Os vírus são seres microscópicos que têm uma estrutura simples. Não há consenso entre os pesquisadores se os vírus são ou não seres vivos. Então, os pesquisadores ainda não chegaram numa resposta, né? Numa conclusão que todo mundo acredita, se eles são seres vivos ou não. Alguns vírus habitam o corpo dos seres humanos de forma inofensiva e, por vezes, até benéfica, auxiliando o corpo na defesa contra infecções. Então, olha aqui, o vírus em vermelho, são esses pontos vermelhos, atacando uma bactéria que, no caso aqui, estaria fazendo mal para o corpo. Isso aqui foi aumentado 60 mil vezes, tá? Mas é lógico que existem vírus também que também fazem mal para o ser humano, que é o caso agora do nosso coronavírus, né? O Covid-19. Então, número 14. Julgue cada afirmação a seguir em verdadeiro ou falso. Então, você vai pôr a letra V quando a frase for verdade e você vai pôr F dentro do quadradinho quando for falso. Depois, você vai corrigir o que for falso. Então, vamos lá. Letra A. Os micro-organismos são seres muito pequenos que podem ser vistos com o auxílio de microscópios. É verdade, você vai pôr V. Se você acha que é falso, você vai pôr F. Letra B. Os micro-organismos são seres que causam doenças e não apresentam benefícios para os seres humanos e outros seres vivos. Se você acha que é verdadeiro, você põe V. Se você acha que é falso, você põe F. Letra C. Bactérias e fungos participam da decomposição da matéria orgânica. É verdadeiro ou é falso? D. Protozoários e vírus são micro-organismos que só causam doenças. Verdadeiro ou falso? Então, vou dar uma dica. Aqui terá 2 verdadeiros e 2 falsos. Esses 2 falsos, você vai ter que escrever aqui como ele ficaria se fosse verdadeiro. Então, eu vou dar uma dica. Então, eu vou falar para vocês um que vai ser falso. É a letra D. Então, aqui está escrito: protozoários e vírus são micro-organismos que só causam doenças. É falso. Então, eu iria escrever aqui embaixo: protozoários e vírus são micro-organismos que podem ser bons
para o organismo. Então, tornei ele verdadeiro. Agora vocês vão ter que descobrir entre o A, o B e o C qual é o outro falso e escrever o jeito que ele ficaria verdadeiro. Depois você vai mandar uma foto da sua atividade aqui para Pro, tudo bem? Para eu colocar a sua presença. Um beijo, turminha!